Olá, meu irmão, irmã. Hoje é segunda-feira da quarta semana da Quaresma e nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus que está lá em São João, capítulo 4, dos versículos de 43 a 54, e diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o convite do Evangelho de hoje é acreditarmos na palavra de Jesus. O poder da palavra de Jesus na nossa vida, o poder que essa palavra tem para curar, libertar e para nos levar para a salvação e nos mover em direção a tudo aquilo que lá dentro do nosso coração nós cremos, mas que muitas vezes, como mesmo Jesus disse aqui, tristemente, se vocês não virem sinais, vocês não acreditam. E o Evangelho de hoje propõe para nós o testemunho de um pai. Olha que bonito isso, um pai, um homem que acreditou na palavra de Jesus. Esse homem acreditou na palavra, porque acreditou na palavra, viveu um milagre e ele acreditou sem ver. Ele fez um clamor a Jesus: Senhor, desce depressa até a minha casa antes que meu filho morra. E Jesus, diferentemente de todas as outras vezes, quando ele toca, impõe as mãos, se aproxima, ele envia esse homem. Pode ir, teu filho está curado. E aí tem esse versículo poderoso para a nossa vida. O homem acreditou não no que viu, acreditou na palavra de Jesus e foi embora crendo. Ele acreditou no que Deus disse para ele. O milagre, a bênção, a mudança, meus queridos irmãos, começa crendo na palavra de Jesus. Se você crer nessa palavra e se mover a partir dessa palavra, você vai ver os sinais. Mas começa crendo na palavra do Senhor. E aí nós vemos então que o começo do Evangelho diz assim, que Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. E olha o que está escrito: o próprio Jesus havia declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Que interessante. As pessoas viram muitos sinais que Jesus fez. Viram, mas não leram. Viram, mas não interpretaram aquilo que viram. Então, meus queridos, a fé não é algo que exige ver. A fé é algo que consegue verificar, interpretar nas entrelinhas aquilo que Deus está fazendo. Então é mais do que ver. Fé é uma capacidade de ler, de verificar, de interpretar a presença de Deus naquilo que às vezes não é tão óbvio de se ver. Nós vimos aqui no versículo 53 assim, que o pai então verificou
que o menino tinha sido curado e ele não viu, na mesma hora em que Jesus tinha falado que ele estava curado. Então ele uniu as partes. E isso é a fé. A fé é um olhar que em Deus nos ajuda a unirmos as partes da vida, as peças soltas e sem sentidos. Quem sabe muitos de nós estamos querendo ver, quando na verdade Deus quer nos dar o dom de interpretarmos o que estamos vendo para vermos Deus no meio de tudo que nos acontece, no meio de tudo que se passa na nossa vida, na nossa história. E não só as tristezas, viu? Também as alegrias. Quem não sabe interpretar e ver Deus nas alegrias, também não vai crescer na fé. Então, meu irmão, minha irmã, nem todo aquele que vê sabe ler, nem todo aquele que vê sabe interpretar. Aconteceu isso na terra de Jesus, eles apenas viam, mas não interpretavam a fé. E é isso que nós queremos pedir hoje a Deus. E de modo especial, você que é pai. O Evangelho é repleto de mulheres de fé, a maioria das pessoas que estão nas nossas igrejas são mulheres, mas esse Evangelho mostrou um pai que primeiro foi interceder, foi rezar, foi clamar a Jesus pelo filho que está morrendo. Um pai que se sentiu impotente, mas que usou da fé. Os homens também precisam aprender a rezar, não é verdade? Que você pai, que você homem, que você chefe de família, saiba ser intercessor, mas também, como esse homem do Evangelho, saiba ser o intérprete da presença de Deus nas entrelinhas, nos acontecimentos da vida da sua família, dos seus filhos, para que aconteça na sua casa o que aconteceu no final do Evangelho. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Quando uma família tem um homem de fé, um homem intercessor e um homem intérprete, é muito mais fácil que toda a família, que todos os filhos abracem essa fé. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.